Esta semana, nos semeadores de luz, faixa de tolerância e padrão vibratório oscilativo. A todos, filhos, boa noite. Vibração. No dia de hoje falaremos sobre um tema deveras importante. É um tema que dará um bom entendimento sobre como funciona o ciclo vibratório na terceira dimensão, neste planeta ao qual pertencem. O ciclo vibratório, ele é determinado em planetas de baixa vibração, de forma a que esses seres consigam alcançar seus processos evolutivos de uma forma mais fácil, mais rápida e mais adequada à sua dimensão. No caso de planetas de terceira dimensão, como o planeta Terra, e planetas de baixa vibração, como outros planetas existentes, o ciclo vibratório não consegue ser definido como uma frequência única. O que isso quer dizer? Seres de alta vibração conseguem estabilizar a sua frequência de pensamento, de ações e de sentimentos de forma a conseguirem atingir uma frequência única. A frequência única, por outro lado, já não é possível ser atingida em planetas de vibração mais densa, pois pessoas, por exemplo, como seres humanos e seres de vibração mais baixa, não conseguem manter a estabilidade energética, tampouco a estabilidade de pensamentos, quanto também a estabilidade de sentimentos. Sendo assim, não é possível para um ser de vibração abaixo da quarta dimensão manter a sua frequência em uma frequência única. Para resolver este problema, nós, seres da Federação Interuniversal, sob o comando de Miguel e os 12 governantes galácticos, decidimos então criar para a terceira dimensão e também para os planetas densos de baixa vibração aquilo que nós chamamos hoje de padrão oscilatório. Mas como definir o padrão oscilatório ideal dentro dos parâmetros que serviriam para direcionamento, para crescimento, para evolução, portanto, e para tal? Esse padrão oscilatório deveria ser diferenciado e adequado de acordo com os planetas e de acordo com as realidades destes planetas. Sendo assim, o padrão vibratório ideal de um planeta, por exemplo, de terceira dimensão como o planeta Terra, não é o mesmo padrão vibratório e oscilatório ideal de um planeta de segunda dimensão e assim por diante. O padrão oscilatório, ele é muito importante, pois a partir da existência desse padrão oscilatório, ficou muito mais fácil conseguir criar planos evolutivos para planetas de baixa vibração, estabilizando a mente, o coração e os sentimentos das pessoas. Por outro lado, a estabilização desses pensamentos e desses sentimentos requer um autocontrole mais elevado e requer, claro, assim, que o seu portador, a pessoa, ou seja, a pessoa cujo qual está buscando essa estabilização, ou tenha um pouco mais de atenção para si mesmo, aonde a sua autorresponsabilidade deveras deve aumentar. Para que possam entender um pouco sobre padrões oscilatórios e frequências oscilatórias, é primeiro importante entenderem que os seres humanos são seres oscilatórios. Seres humanos são seres de terceira dimensão, vibração mais densa,
É claro, portanto, não podendo assim, não conseguindo manter um padrão energético, mental, espiritual, sentimental e várias outras áreas de sua vida, de forma a manterem estabilizados dentro de uma única frequência. Isso é o que nós chamamos então de padrão oscilatório. O padrão oscilatório faz com que seres humanos tenham padrões algumas vezes elevados, enquanto outras vezes tenham padrões de baixas e de quedas. Mas como podemos observar as diferenças e as nuances existentes dentro do padrão oscilatório, como eles se apresentam de características físicas humanas perceptíveis? Ora, é muito simples. Por exemplo, o padrão oscilatório elevado, ele está ligado a todas as realidades divinas de alta frequência ou de alta vibração. Logo, assim significa que quando o ser humano está vibrando em energias de alta vibração, em energias mais elevadas, em padrões de alegria, de socialização, de irmandade, até mesmo dentro dos padrões da fé e da espiritualidade, ele está mais ligado aos padrões de alta vibração. Por outro lado, quando o ser humano vibra em padrões de baixa frequência, como por exemplo os quadros de ódio, de desespero, falta de fé, por exemplo, quando as pessoas ficam muito tristes, que comumente acabam caindo para quadros muito baixos de padrão vibratório, algumas vezes até mesmo saindo daquilo que nós chamamos de faixa de tolerância. A faixa de tolerância é algo que veremos um pouco mais à frente. Vou tentar falar para vocês de uma forma muito simples o que é a faixa de tolerância. Imaginem as suas vidas, onde dentro de um esquema entre duas linhas paralelas vocês vivem. Dentro dessas duas linhas paralelas que vocês vivem estariam os extremos. O extremo superior seriam as altas vibrações, as energias elevadas, as energias de alegria, as energias de socialização, de felicidade e outras. A baixa frequência se encontraria no extremo inferior, aonde a linha inferior simbolizaria, portanto, os quadros de tristeza, de depressão, de dores, de perdas, de raivas, de medos e assim por diante. Dentro dessa faixa de tolerância, encontram-se os seres oscilatórios, no caso de vocês, por exemplo, os seres humanos. Como nós sabemos que seres humanos e seres de baixa vibração não conseguem manter um padrão único, ou seja, não conseguem manter uma frequência elevada o tempo inteiro, assim como também não conseguem manter uma frequência baixa o tempo inteiro. Então nós criamos a faixa de tolerância, onde dentro desta faixa de tolerância é permitido para os seres vibratórios e oscilativos, como por exemplo o ser humano, vibrar em energias superiores de alta vibração e também vibrar em energias inferiores de baixa vibração. O problema não se encontra em vibrar em alta ou em baixa vibração, uma vez que existindo a faixa de tolerância e também existindo a incapacidade de manter-se dentro de uma frequência única, o ser humano, inevitavelmente, assim como outros seres de baixa vibração e de baixa dimensão, irão oscilar. O problema se encontra quanto tempo você vibra mais em frequências de onda mais elevada ou quanto tempo você vibra em frequências de ondas mais baixas. Quanto mais tempo você passa em frequências de ondas baixas, mais difícil, claro, assim se tornará novamente a sua subsequente subida para energias elevadas. Assim como também a subsequência de constantes quedas energéticas, de constantes quedas emocionais e afins,
podem levar a pessoa a aquilo que nós chamamos de um evento chamado fora da faixa de tolerância. Quando a pessoa sai da faixa de tolerância, significa que ela decaiu além da capacidade que ela mesma possui de vibrar e oscilar dentro daquela frequência de baixa vibração. Temos como exemplo, por exemplo, os quadros depressivos. Percebam, por exemplo, que a pessoa que encontra-se em quadro de depressão, ela tem uma grande dificuldade de conseguir retornar sozinha para o seu padrão de equilíbrio normal. Quando falamos padrão de equilíbrio, vale lembrar novamente que esse padrão de equilíbrio é um padrão oscilatório humano normal, como a grande maioria das pessoas, oscilando em energias superiores e inferiores, positivas e negativas. Quando a pessoa, porém, encontra-se em um quadro chamado depressão ou quadros depressivos, é muito mais difícil para esta pessoa a sua subsequente subida, necessitando muitas vezes de amparos tanto médicos quanto muitas vezes espirituais e algumas vezes também psicológicos, aonde somente desta maneira essa pessoa conseguirá encontrar a força para se estabilizar novamente. A saída da faixa de tolerância é um evento que vem ocorrendo com muita frequência nos últimos tempos, devido à transição de eras que o seu planeta vem passando e subsequente também à aceleração quântica que o seu planeta vem sofrendo. Essa aceleração que acontece em vosso planeta, ela se dá pela interferência de um evento cósmico que nós chamamos de Era da Luz. É muito comum, acontece várias vezes dentro de vossa realidade e em algum momento durante as nossas aulas iremos falar sobre ele. Na Era da Luz, o planeta de vocês, ele assim como gira em volta do Sol, a sua galáxia gira em volta do Sol central de Alcione, aonde ela fica completamente iluminada por seus raios quânticos galácticos, que é o Sol central de seu universo. Ao fazer isso, a sua galáxia também se alinha com a constelação do sistema Pleiades. Ao passar pelas Pleiades, a sua galáxia ela passa também por aquilo que nós chamamos de cinturão de fótons. O cinturão de fótons nada mais é do que uma nuvem de energia fotônica que possui a capacidade acelerativa de evidenciar tanto características positivas quanto características negativas. Uma vez sabendo disso, então, isso explica, por exemplo, porque nos dias atuais, onde o planeta de vocês está passando por esta transição, e aonde ele já se encontra dentro do cinturão de fótons, as coisas estão tão mais aceleradas e as pessoas têm mais dificuldade para também poderem se adequar muitas vezes ao próprio planeta em que estão vivendo. Falaremos uma mais à frente em outra aula também sobre cinturão de fótons, sobre o sistema Pleiades, sobre o Sol de Alcione e outras coisas que esse velho amigo mencionou aqui. Hoje, porém, não é este dia. Ainda sabendo um pouco mais sobre frequência vibratória e frequência oscilatória, é importante então entender que não cabe a vocês, seres humanos, definirem algo em suas vidas de forma como vocês falam, às vezes palavras humanas me faltam, como vocês falam de forma muito rápida, quando a pessoa age muitas vezes sem pensar. Esse velho não recorda-se da palavra que vocês costumam usar, mas não cabe a vocês usarem, por exemplo, de decisões que vão ser definidas muitas vezes através de momentos de ansiedade, pois essas decisões podem ser tomadas muitas vezes no furor de algum sentimento
E uma vez que vocês estejam com esse sentimento dominando vossas mentes, vossas razões, vocês estão vibrando muitas vezes em alguma área da sua faixa de tolerância que pode não ser a mais adequada para aquele momento ao qual você esteja vivendo, e a resposta para aquela definição que muitas vezes você busca pode não ser a melhor ou mesmo a que você espera. O interessante e o importante é que o ser humano tenha como consciência que não importa qual caminho ele decida seguir, bem, mal, são coisas que fazem parte do processo evolutivo. Não quero dizer com isso, claro, que aqueles que escolhem o caminho do mal estão caminhando no caminho correto. Em verdade, eles apenas estão em um outro aspecto evolutivo, aonde não encontraram a frequência divina e a frequência da luz. E em algum momento eles irão evoluir e a sua frequência irá subir ao ponto de poderem então enxergar aquilo que é certo e o que é errado de uma forma mais consciente. Por outro lado, isso também não dá o direito para aqueles que já tenham passado por essa frequência de baixa vibração e que estejam trilhando os seus caminhos de forma mais adequada aos caminhos divinos, de apontarem o dedo para seus irmãos menos evoluídos e de criticá-los julgando-os. É importante saber que todos os seres humanos estão vibrando dentro da sua faixa de tolerância e que a faixa de tolerância de cada ser humano é única, individual e específica para cada um, de acordo com os seus padrões evolutivos. Sendo assim, quanto mais evoluímos, mais dinâmica essa faixa de tolerância fica e menor ficam os ciclos de frequência entre positivo e negativo, fazendo com que vibremos em uma velocidade muito maior. Star, o que isso quer dizer? Isso eu não entendo. Ora, muito simples. Se você mais veloz vibra entre energias positivas e negativas, é claro que isso significa também que as suas quedas emocionais, energéticas e afins serão muito mais rápidas e consumirão tempo muito menores de sua vida, enquanto conseguirão assim retornar para a frequência adequada com muito mais velocidade, adquirindo assim maior equilíbrio. E o equilíbrio, como sempre, é a palavra-chave para a definição da evolução universal. Sendo assim, é claro, não poderia ser diferente aqui no planeta Terra de vocês, Espero que todos tenham gostado dessa explicação e que tenham compreendido um pouco melhor sobre faixa de tolerância e sobre frequência oscilatória. Uma vez que entendamos esses princípios, fica muito mais simples também controlarmos nossas oscilações, principalmente as emocionais, já que nós sabemos que na terceira dimensão onde vocês estão nesse momento vibrando e vivendo, as emoções são sentidas em sua totalidade. Ela é 100% de sua força em todos os seres humanos. Isso também explica porque muitas vezes é tão difícil para vós controlar a mesma, enquanto muitas vezes a emoção controla a voz. Controlar a emoção, porém, é um papel importante também dentro do processo evolutivo. Vocês não precisam extirpá-las de sua vida, mas precisam aprender a controlá-las. Espero, mais uma vez, como sempre, que as palavras desse velho amigo tragam para vocês não só um conhecimento mais elevado, um conforto e também um bom direcionamento. Agora esse velho amigo vai embora. Da nona dimensão, onde me encontro nesse momento, que a minha luz ilumine seus corações e pensamentos, direcionando-os sempre para o caminho da verdade e do amor. E assim é. Fiquem na luz, filhos.